construir contratos mais transparentes e equilibrados entre as partes? Olá, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Quando falamos em contratos, é comum pensarmos em textos longos, termos muito técnicos ou cláusulas que acabam pendendo muito para um lado. Mas para fugir desse clichê, será que a inovação dos contratos passa apenas pelo visual law? Para debater esse assunto comigo e falar de contratos conscientes, tenho o prazer de receber no Juridicast a Fernanda Guerra, que é advogada, cofundadora da Ser Consultoria e a primeira brasileira certificada em contratos conscientes. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E, Fernanda, afinal, o que são os contratos conscientes? Os contratos conscientes são uma abordagem relacional para documentos legais. Quando a gente pensa num contrato, o que está por trás desse contrato? É uma relação que é tão importante que a gente precisa documentar. E aí a abordagem dos contratos conscientes tem como objetivo a gente mudar a lógica de construção desse contrato. Então, em vez de usar pegar as regras e as cláusulas legais, eu vou olhar para essa relação que está sendo tutelada nesse documento legal. E para a gente aprofundar um pouco mais, quais são as premissas para se criar um contrato consciente? Basicamente, a premissa que eu preciso é disponibilidade das partes envolvidos nessa relação para junto comigo, junto com o advogado, estarem construindo o contrato. Por quê? Justamente no lugar de estar cuidando dessa relação, eu como profissional, eu não sei o que é essa relação. Então, em vez de eu vir com uma lógica onde a pessoa passa para mim qual é a situação e eu imagino aquilo que melhor vai servir para aquela relação, eu convido as partes para me contarem por que elas estão fazendo aquele contrato. Qual é o motivo, qual é o propósito dessa relação? Então, nos contratos conscientes, a gente coloca o cliente, o envolvido na relação, como co-participante nesse processo de construir. Então, essa basicamente é uma premissa para que eu possa construir um contrato consciente. O advogado sai do papel de ditador de regra, de dizer o que é bom para aquela relação, e entra num lugar de ouvinte, A gente abre uma escuta ativa para entender quais são os motivos daquelas pessoas estarem juntas fazendo aquele contrato. O que está por trás daquela sociedade que está sendo formada, aquele contrato de emprego, é o casamento, a prestação de serviço, o que quer que seja. Porque eu preciso entender quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo junto, qual é o propósito daquela relação. Então, o que eu preciso é disponibilidade, tanto do profissional que está fazendo, quanto dos clientes que saem de um lugar passivo, que esperam uma solução vindo de fora, porque eles vão construir essa solução junto com o profissional do direito. Legal, Fernanda. Você deu alguns exemplos aqui de casamento, por exemplo. Tem alguma situação ou situações em que o modelo de contrato consciente ele fica mais difícil de ser aplicado? Quanto mais, eu vou te dizer que o desafio maior seriam nas relações de consumo, contratos por adesão. Perfeito. Onde eu, em razão da multiplicidade de pessoas que vão ter acesso àquele contrato, vamos pensar num contrato de cartão de crédito, num contrato bancário, eu não tenho essa possibilidade de estar ali com a outra ponta, estabelecendo as regras, as expectativas, as trocas daquela relação. Mas isso não é impeditivo, muito pelo contrário. A gente tem alguns exemplos agora mesmo, não tem nesse ano, um banco na Austrália, onde a gente tem uma grande comunidade de advogados que trabalham com contratos conscientes, assumindo a abordagem dos contratos conscientes para fazer os seus contratos bancários. Por quê? Nos contratos conscientes, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo dizer exatamente o que eu quero de você, quem eu sou quando estou com você, como eu quero cuidar da nossa relação. Então, minimamente, eu tenho uma ponta, no caso ali o banco, onde ele, em vez de ter aquelas letras miúdas, aquele linguajar que vai dando sono, onde eu tenho que pedir para alguém ler para mim, ou simplesmente eu vou assinar porque eu tenho que assinar e eu não tenho como fugir de ter uma conta bancária, eu trago consciência para essa relação. Eu falo, eu estou aqui assinando o documento com esse banco, mas estou entendendo exatamente o que esse banco quer de mim, o que ele espera de mim, o que quando eu deixo o meu dinheiro, quando eu assino esse contrato, eu vou precisar estar atenta e vice-versa. Então, ele traz uma consciência e um engajamento. Diferente daquela uma frase que você vai poder ouvir num saque de um banco, mas eu não sabia disso. Claro que eu não sabia que aquilo estava numa letra miúda que ninguém para ler. Mas eu, como um cidadão inserido numa sociedade de consumo, eu preciso ter um banco, um cartão de crédito, Hoje, quem vive sem cartão de crédito, Ou sem um banco para fazer um Pix, o que quer que seja. Então, são relações que a gente não tem como escapar. Conta de luz. Tem aquelas letrinhas miúdas que você, inclusive por saber que você não tem como estar ali do outro
lado conversando com a outra ponta do contrato, você simplesmente assina, sem o menor compromisso, sem a menor consciência do que está fazendo. Então, isso também gera uma falta de engajamento, de autorresponsabilidade. Então, quando eu digo para o outro o que eu quero de você, o que eu espero, o que eu vou te dar em troca, eu posso sim dizer para o outro, olha, peraí, quando você assinou isso aqui, eu deixei muito claro que eu sou um banco, que eu estou visando lucro, que se você não pagar suas contas, eu não tiver dinheiro aqui, eu vou te colocar no Serasa, no SPC, enfim, todas as regras que envolvem qualquer relação. Deixar isso muito claro e não escamoteado por uma linguagem que não é acessível para a maioria das pessoas, ou por letras, ou simplesmente por ser um documento, uma coisa ruim de ler, né? Quantas vezes você vai numa livraria, você pega um livro, você fala, nossa, a letra é miúda, essa página é ruim de ler, então por que um documento jurídico que trata de alguma coisa que é importante para a nossa vida precisa ser enfadonho, né? Precisa ser algo que eu precise de alguém para traduzir para mim. E aí, quando eu penso nisso, o que me vem é que o problema não é da pessoa, definitivamente, mesmo que ela seja iletrada, é o problema do documento. Sim. Ele não está comunicando adequadamente o que tem que comunicar para quem é a minha ponta. Para quem é a minha relação? E não interessa grau de instrução, nível social, qualquer coisa dessas coisas. Se ele tem como objetivo, né, se vamos pensar aqui num contrato de adesão que a gente está falando que é o maior desafio, se ele precisa atender uma gama de pessoas enormes, que eu não sei quem são, ele tem que estar colocado, elaborado, comunicado. Você que é da área de marketing sabe disso. Existe uma técnica, existe todo um know-how por trás de comunicar uma ideia. Isso não é diferente de um documento legal. É como se você está escrevendo um livro, aquela ideia tem que ter um encadeamento. Você lê até uma mensagem de texto no WhatsApp, mal escrito, você fala, gente, o que está escrito aqui? E os documentos legais trazem isso, trazem medo, trazem, tipo, não vou ler isso, vou assinar, mas não quero nem saber. Então, como é que eu posso exigir do outro um engajamento, uma responsabilidade nessa relação, se eu, em contrapartida, não possibilito que ele saiba exatamente o que a gente está fazendo? Então, a ideia dos contratos de consciência, a abordagem, visa isso. E, Fernanda, conta para o nosso ouvinte, de onde surgiu o conceito de contrato consciente? Vamos lá, o contrato consciente, né, tem muita gente que me procura, dando aula também, as pessoas ficam imaginando que é um contrato que se adequa muito às relações pessoais, né? Relações existenciais, então casamento, direito de família, mas não surgiu desse clamor, muito pelo contrário. Os contratos conscientes surgiram de uma necessidade de negócios de propósito, então surgiu dentro de um movimento do conscious business. Aqui no Brasil a gente tem alguns representantes, tem o pessoal do Sistema B, do capitalismo consciente, enfim. Surgiu desse movimento de startups, de empresas que estão trabalhando com propósito, sustentabilidade, regeneração, não se verem representadas naqueles documentos. Então, inovarem numa série de coisas e quando chega na estruturação jurídica necessária para qualquer empresa, os próprios donos não conseguem nem ler o que está escrito. Então, começarem a questionar por que isso. Então, a Linda Alvarez e a Kim Reiter são duas advogadas americanas que há cerca de 15 anos atrás começaram a desenvolver, junto com empresários que estavam sentindo essa necessidade de um documento legal que pudesse transpor para aquele papel exatamente aquilo que eles estavam vivenciando, trazendo clareza, engajamento, entendendo que a gente não existe empresa, não existe um CNPJ. Isso é uma ficção jurídica e a própria lei fala isso. Por trás de qualquer organização eu tenho gente. E aí eu preciso cuidar dessas pessoas, dessas relações que sustentam essa empresa. Então a ideia dos contratos conscientes nasce daí e o termo consciência é justamente isso, é para trazer clareza e desilusão para as relações. Então eu não posso ter responsabilidade, engajamento, sustentabilidade de um relacionamento que eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Ou que eu estabeleço ele a partir de um paradigma onde eu tenho que me defender do outro. Então, como é que eu penso em ser seu sócio, criando um documento onde eu vou ter regras pensando em me defender de você? Porque justamente esse é o mindset da construção de um contrato. Então eu procuro um advogado que vai criar uma série de regras para que se você fizer alguma coisa que eu não quero que você faça, eu possa te punir. Então que relação é essa que eu estabeleço com alguém entre adultos, né? Porque a gente não faz contrato com criança, apesar de que acho que é de criança que a gente começa a ensinar. Então eu tenho aqui em casa, já utilizo justamente acordos conscientes para que a gente possa ali na frente gerar uma relação sustentável, né? Então não se trata de punir quem está comigo na relação, mas entender por que você não está engajado naquilo que a gente decidiu. Mas se você não tem consciência e não está comigo construindo isso, como é que eu vou cobrar isso de você?
Então, por isso que a feitura desse contrato, ela precisa ter todos os envolvidos na mesa. Então, eu vou entender por que você quer um sócio. Se eu construir tua empresa, porque ele tinha dinheiro, então tá vindo com dinheiro, você tá vindo com trabalho. É teu amigo de infância, vocês querem estar juntos. Vamos entender o que é isso, o que cada um está disposto a trazer, né, para essa relação. Qual é a disponibilidade de tempo, financeira, o projeto de vida. É o teu projeto de vida, para o outro pode não ser, é só mais um negócio. Vamos deixar isso tudo claro. E num determinado momento, na construção desse contrato, há uma certa desilusão, uma certa irritabilidade, inclusive, das partes. Porque se deparam com respostas que não são aquelas que eu esperava. Porque a gente vai criando historinhas sobre o outro que está com a gente. E são essas historinhas que fazem com que eu me sinta traído, alguém quebrou minha confiança, porque a gente não comunicou. Então, a proposta do contrato consciente é que eu traga o diálogo para a mesa no nascedouro daquela relação. Perfeito. E uma coisa que me veio aqui agora, Fernanda, contrato consciente ele é cabível para um modelo de, por exemplo, uma empresa tem um contrato de prestação de serviço, que ele basicamente só altera ali os dados da contratante e algum elemento ou outro de escopo. Faz sentido usar um contrato consciente nesse contexto? Que vai ser um contrato mais repetitivo e que eventualmente não vai ficar trazer sempre uma empresa para negociar essas duas partes, né? Criar esse diálogo. Sim, eu tenho grande parte dos meus clientes são na feitura de contratos de prestação de serviço. Justamente porque minimamente, quando eu deixo muito claro o que eu estou oferecendo, isso já abre espaço para que o outro, inclusive, possa dizer, não, gente, isso aqui não é para mim. E é melhor, num primeiro momento, pode acontecer de ficar frustrados, não receber aquele cliente, mas definitivamente, se eu disse quais são os meus valores, qual é o meu propósito, o que eu espero dele, dou clareza para nossa troca, digo como eu gosto de resolver os meus problemas, e aquilo não falou com ele, aquilo não fez sentido, é melhor a gente nem começar. Estamos evitando frustração, problema e até uma possível demanda judicial. Então, nesse aspecto, os contratos conscientes, eles se revelam um mecanismo de prevenção de conflito. Porque é isso, né? É como namorar. Então, eu te olho, nossa, escolhi ele no Tinder, não, adorei a foto, nossa, gosto de tudo. No primeiro encontro, eu falo, mas não é bem isso. Ok, fiquei, poxa, queria tanto, mas não é melhor agora do que, de repente, ali na frente, eu, criar uma ilusão sobre aquela pessoa e não é nada daquilo. Então, melhor a gente ficar ali aqui amigo e dizer, poxa, foi legal te conhecer, quem sabe num outro momento, do que a gente gerar uma frustração e uma possível demanda judicial. E, Fernanda, atualmente a gente vê um interesse muito grande dos advogados e advogadas pelo Visual Law. Existe alguma correlação entre contratos conscientes e Visual Law? Existe porque, não que seja, eu precise usar o Visual Law, mas eu gosto muito de usar tanto o Design Thinking quanto o Visual Law, porque depois que eu vou mergulhar naquela relação, entender trocas, expectativas, valores pessoais, valores da relação, propósito daquele negócio, traduzir isso numa linguagem que fale com as pessoas faz muito sentido. Porque botar tudo isso num documento jurídico, que pelo menos, para mim que sou advogada, acho extremamente enfadonho. Cláusula, a linha, poucas pessoas, inclusive, sabem o que são números romanos. Isso não faz parte do dia a dia de pouquíssimas pessoas, só para gente que é advogado. Então, pouquíssima gente se vê representado por essa linguagem. Então, o Visual Law é trazer ícones, gráficos, trazer uma outra inteligência para construir esse documento faz muito sentido. Agora, isso só é utilizado se tiver serviço dessa relação e na forma com que tiver serviço dessa relação. Então, ele vem no final, a gente cuida, né? Então, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de trazer, que não é meu, mas de um advogado sul-africano que usou desenhos em quadrinhos sem nenhuma linha escrita para fazer um contrato de empregados domésticos na África do Sul que eram iletrados. E eram obrigados a assinar o contrato, que lá, em vez de ter a carteira de trabalho, né, o empregador tem como obrigatoriedade ter um contrato, e isso era um problema, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever e assinavam um documento sem ter a menor ideia. Isso fere a dignidade humana, sabe? Então, simplesmente, se você traduzir, ele conseguiu trazer todas as regras de um contrato escrito numa história em quadrinho, desenhando quais eram as tarefas, usando a posição do sol para dizer horário de entrada, horário de saída. Então, comunicando aquilo de forma com que a outra parte se sentisse contemplada e pudesse entender aquilo que estava aderindo. Aí sim eu posso falar com o meu funcionário, dizer, pô, fulano, marcamos de chegar a tal hora, mas você não está chegando? O que houve? Você tem essa e essa tarefa, não está fazendo, mas por quê? Se você tem clareza quais são as tarefas que a gente combinou. Então, é sobre isso, sabe? É um processo muito anterior, é trazer dignidade, clareza e possibilidade de diálogo para essas relações, que um documento tradicional pouquíssimas vezes traz.
Então, porque, como eu falei, é um documento que é feito para criar regra que sequer é estabelecida pelas partes. É estabelecida para os advogados e feito pelos próprios advogados, não para as partes. Mas aquele documento for discutido no judiciário. Então, eu tenho duas pessoas que têm uma relação, precisam colocar aquilo no documento legal, contratam terceiras pessoas que constroem esse documento não para as partes, os clientes que contrataram, mas constrói esse documento para um terceiro ainda, que é o juiz. Então, aquelas pessoas envolvidas pouco importam naquela relação. Então, qual é a chance disso dar errado? Um monte, né? Enorme. E se não fosse assim, eu não tinha aí borbotões de processos discutindo questões legais. Então, se um contrato realmente pudesse prever a vida, a gente não teria nenhuma demanda judicial baseada num contrato. E veio a pandemia e deixou isso muito claro. No judiciário, em um mês de pandemia, estava totalmente colapsado com contratos de locação. Quer dizer, uma coisa rotineira, ordinária da nossa vida, onde, inclusive, existe hoje uma obrigatoriedade, né, do dever de você negociar, mas se você não ensina para as pessoas o que é negociar, como é que eu posso exigir isso? De que me adianta, inclusive, multar quem não está negociando? Né? Negociar não é barganhar, falar, não, me dá 40, não, te dou 35. Isso não é negociação. Então, nos contratos conscientes, a gente vai desenvolver durante o percurso de criação desse contrato, que não é o cliente chegar para mim e falar, Fernanda, faz um contrato e eu devolver daqui a 10 dias, ele está comigo, são sessões que a gente senta 2, 3 horas, o tempo que for, para construir cada cláusula desse documento. Então, ao final disso, o que fica para aquelas 2, 3, 4, 5 pessoas que estão envolvidas? Um legado de diálogo. Eu já passei por isso aqui. Para construir esse documento, a gente já sentou e já conversou de um tudo. Já pensou até no dia que a gente quiser romper, se a gente quiser romper, e se alguma coisa na vida mudar, porque eu não tenho como prever o que vai acontecer amanhã. E mais uma vez, a pandemia me facilitou para mim os 2 exemplos. Que contrato previu o que a gente está vivendo nos últimos 2 anos? Nenhum. Não tem caso fortuito, força maior que tenha previsto essa possibilidade. Nem essas cláusulas foram capazes de solucionar a grande maioria das demandas que foram parar no judiciário por conta dessa situação que a gente viveu e está vivendo ainda. Agora, se eu abro mão de prever, porque, né, ainda tem um lugar de ver o advogado, de colocar o advogado como adivinho. Quem dera que eu pudesse fazer isso. Então, assim, tem um alívio, tem uma soltura no meu papel como advogado. Porque eu falo, olha, a gente vai estar mudando. Hoje eu estou aqui com você, mas amanhã pode surgir alguma coisa e eu resolvo mudar para Portugal. O que a gente faz com esse negócio? Eu brigo com você? Você para de falar comigo porque eu resolvi que minha vida agora vai ser em outro lugar? Eu já começo a relação sabendo que as coisas são mutáveis, que relações são fenomenológicas. Então, é esse o lugar dos contratos conscientes. Bacana, Fernanda. E como um advogado ou advogada pode se habilitar para produzir contratos com essa abordagem? Atualmente, aqui no Brasil, eu tenho feito o processo de ensino dos contratos conscientes, né? Então, eu tenho uma parceria com a Linda e com a Kim, são detetoras da marca. Nos Estados Unidos é uma marca. Aqui no Brasil também é uma marca em processo de registro ainda, através da Ser Consultoria. Então, já tenho ensinado isso em universidades, em cursos. Tem um processo de certificação justamente porque a gente, na escola de direito, e eu ouso dizer que em pouquíssimas escolas, se a gente pensar em outras formações também, a gente não é ensinado a dialogar, nem facilitar ninguém, nem se abrir para a escuta do outro. Então, a gente é formado para impor alguma coisa, né? Então, como advogado, a pessoa chega, me conta um problema, eu já tenho na minha cabeça ali um enquadramento legal. E na feitura dos contratos conscientes, eu tenho que abrir mão desse lugar de ditar a regra, de dizer o que é certo. E mergulhar na relação que talvez tenha uma outra solução para aquela questão que não é a minha. Então, há um percurso, né, que a gente desenvolve em 2 etapas. Uma primeira é o conhecimento da abordagem e depois um outro processo que é o processo de certificação em si, onde você já atua com um cliente e vai estar fazendo o contrato consciente nesse processo de certificação. Então, a ideia é que a possibilidade se espalhe e outras pessoas também queiram trabalhar com a abordagem. Interessante, Fernanda. E quais são as habilidades ou soft skills que a elaboração de contratos conscientes exige dos advogados? Olha, mais uma vez, assim, o processo de educação, né, dos contratos conscientes, de conhecimento dos contratos conscientes é muito amplo e inovador no sentido de que eu não sei que habilidade, por exemplo, você pode vir trazer na feitura de um contrato consciente. Eu tenho uma amiga advogada na Itália, a Maria Clara Perego, que ela usa Legal Serious Play
para fazer com que os envolvidos possam acessar suas emoções, falar de valores, de propósito. Eu uso constelações familiares e uso comunicação não violenta. Então, a ideia é que você também, como profissional, possa utilizar ferramentas que são afetas a você, que fazem sentido para você, e não ter um passo a passo do que é contrato consciente. Então, o contrato consciente é você estar a serviço da relação. E que habilidades você vai precisar? Bom, as hard skills, né, que é aquilo que você aprendeu nas universidades, seus títulos, eles vão te socorrer lá no final, quando, obviamente, eu precisar das cláusulas legais. E muitas das vezes eu preciso, inclusive, chamar um outro profissional. Porque como é que eu vou dar conta de todas as relações contratuais? Seria uma loucura. Então, é um processo também muito colaborativo que muitas vezes a gente tem outro profissional atuando nessa ponta, que é a ponta de inserir as cláusulas legais que muitas vezes são exigidas em determinadas relações. E, obviamente, o cliente participa e entende o porquê de cada cláusula daquela. Mas antes disso, para cuidar dessa relação, é necessário minimamente que o advogado tenha disponibilidade de uma escuta ativa. Não é sobre ouvir e querer produzir uma solução, mas saber o que aquela relação traz de solução para o seu próprio autocuidado. Então eu brinco que a gente cria ali um pequeno Supremo Tribunal de cada relação, porque eles vão poder gerenciar as demandas internas que acontecem, os conflitos e colocar no papel como eles querem gerir essas demandas, sem que eu tenha que acionar um terceiro, num primeiro momento, pelo menos. E ao seu ver, quais são os desafios para os advogados abandonarem os contratos tradicionais e aderirem aos contratos conscientes? O desafio é justamente esse, é você se jogar para algo que você não sabe o que vai acontecer. Então é muito fácil quando alguém chega para mim, eu tenho vou fazer 22 anos de formado, então você vai desenvolvendo habilidades. Então quando o cliente chegava para mim, né, nessa advocacia tradicional, e vinha me contar um problema, eu pouco queria ouvir. Eu já ouvi e já sabia, bom, isso aqui é isso. Mas eu não estava disponível para entender qual era a dor daquela pessoa. Então, a gente precisa sair dessa lógica de querer dar solução para a vida dos outros e se igualar com o cliente no sentido de que eu dou solução para a minha própria vida. Então, se abrir para entender o que faz alguém chegar a você, te pedir uma ajuda e você entender que não é sobre ajudar o outro, mas é sobre talvez estabelecer uma parceria, uma condução para que o outro possa buscar uma própria solução. Porque uma solução que parte de um terceiro, o que a gente experimenta é que isso pouco dá conta das angústias, das aflições que a pessoa vive. Agora, algo que ela própria possa construir e ela própria possa estabelecer para dar conta das expectativas, daquilo que ela está esperando ou do conflito que está acontecendo, gera muito mais engajamento. Então, é sair desse papel, o papel de salvador, que é do advogado. Alguém vem com um problema, eu mato no peito, chá comigo, relaxa que eu vou resolver o teu problema. E aí, o que acontece? São as piadas que a gente ouve, né, lá no dia 11 de agosto, sobre o advogado e o cliente. Porque o cliente se volta contra o advogado e não quer pagar os honorários. Porque, obviamente, a solução que veio, que não partiu do cliente, sequer partiu do advogado, porque muitas vezes parte de um outro terceiro, que é o juiz, que é o tribunal, não deu conta das questões emocionais. E eu não posso ver um ser humano como algo objetivo e racional. Isso não existe. Nós somos seres emocionais. O nosso racional está a serviço do emocional e não ao contrário. Eu não controlo emoções, eu não reprimo emoções. Então o desafio é lidar com elas e entender que elas fazem parte, nós somos assim. Então eu não posso, esse lugar que é um lugar de poder, né? Porque alguém vem para mim com um problema e eu digo, é isso. Eu desço desse degrau, me coloco humilde, disponível para o outro, que juntos a gente pode fazer aqui. Então tem uma mudança de paradigma, de postura muito grande. Esse é o maior desafio. E sair do lugar. Mas tem um modelo, eu escuto muito dizendo, mas não tem como. Não tem. Eu abro, quando eu vou fazer um contrato consciente, eu começo sem ter a mínima ideia de como vai ser aquele contrato. Porque eu não sei quem são aquelas pessoas e mais, eu não sei o que é a interação dessas duas pessoas ou mais. E Fernanda, eu tô te ouvindo aqui e pensando, né? O direito aqui no Brasil, ele possui um viés muito voltado ao litígio, né? Você acha que isso pode ser um empecilho para a adoção de contratos conscientes? Na verdade, né, esse lugar belicoso é justamente porque a gente não se apropria de outros métodos e tá num lugar onde eu acho que alguém vai me salvar. Então, como é que funciona o juiz? O juiz funciona igual papai e mamãe, que pune alguém e diz você venceu e você perdeu. Então, é um paradigma de
de ganhador e perdedor. E a proposta dos contratos conscientes é sair disso. Eu tô numa relação com você, a gente é interdependente. Se eu não dependesse de você, eu não fazia o contrato. Eu me virava sozinho, certo? Então, essa possibilidade não existe entre nós. Então, se não existe, por que não estabelecer algo onde nós dois possamos ficar confortáveis? Onde você pode me dizer o que te incomoda, eu digo o que me incomoda e como é que a gente vai cuidar dessa diferença nossa. Então, assim, é um desafio, porque eu também estou convidando o outro a se vulnerabilizar, a dizer, sabe, o que incomoda e abrir mão de que eu tô certo, você tá errado. Porque isso me leva aonde? O que eu construo com isso? Então, acho que é um processo realmente que é um desafio, eu poder dizer e trazer para o cliente que ele não precisa de ninguém para dizer que ele está certo e que ele está errado. Se ele estabeleceu alguma regra com o outro envolvido e que está dando certo, ótimo, continua. Não interessa qual é a opinião do judiciário, não interessa o que eu acho. Isso é bobagem. Então, acho que isso faz parte de um processo que começa lá na educação primária, que é sempre esse lugar de não apropriar, não fazer com que as pessoas se apropriem das próprias vivências, das próprias falas e impor algo. Então é assim que tem que ser, é assim que tem que fazer. Começa pela postura numa própria sala de ensino. O professor fala, todo mundo sentado numa carteira, isso se reproduz até a universidade. Então as pessoas vão ao longo do tempo, sem nem perceberem, abrindo mão das suas próprias vivências, das suas próprias experiências e pedindo autorização externa para solucionar as suas questões do dia a dia. Então precisa ter um grande processo de ensino, na verdade, né? De mudança de paradigma de vida. Então esse é o desafio. E, Fernanda, qual que é o significado da cláusula de harmonia, que é um conceito bastante presente nesse tipo de contrato? A cláusula de harmonia, eu falei rapidamente aqui, que eu brinco que é o STF de cada relação. Porque nessa cláusula de harmonia, em vez da gente pensar nesse lugar da cláusula penal, que eu não tô fazendo apologia contra, né? Talvez seja necessário, a gente não consiga avançar em determinadas relações, em determinados contratos são necessários, uma série de coisas, mas ali nessa cláusula de harmonia, ela serve para justamente as pessoas acolherem que eu não tenho como eliminar conflito. A vida é conflito, através da crise que a gente cresce, que a gente expande, que a gente se movimenta. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é do cotidiano. Então, já abraçando essa realidade que as coisas vão mudar, como é que eu gostaria de ser cuidado quando algo mudar? Em vez de eu ter um documento, que eu tô aqui, eu sou sócia, a gente tá se relacionando, mas tô de saco cheio, você combinou que você tá comigo todo dia, você não aparece, você combinou que você ia cuidar das finanças, você não cuida, me emprestou dinheiro e sumiu, eu achei que eu fosse ter um companheiro de trabalho para dividir as minhas angústias e eu não tenho. Porque você queria participar do negócio, você está envolvido com outro também. Você é múltiplo, quer estar em 1000 lugares. Mas a gente nunca conversou sobre isso. Eu só te contei minha ideia, você disse, maravilhosa, eu quero, vou junto. E a gente não alinhou essas coisas. Então, 2 anos depois, eu não aguento mais olhar para você, porque eu acho que eu estou trabalhando muito e que você é um abusado, tinha um dinheiro, depositou ali e tá nem aí. Aí eu pego aquele meu documento, que eu nem lembro quem assinou, quem fez, quem foi o advogado, se foi lá um contador, o que foi, e chamo um advogado para como é que eu me livro de fulano. É esse o lugar dos contratos. A ideia dos contratos de consciência é que seja um documento vivo, nessa linguagem fácil, bonita, que fale com as pessoas para que eu possa saber, cara, o que eu combinei com o Leandro quando tem alguma coisa que está me incomodando e eu preciso falar para ele. Então eu posso falar dele, que a gente já falou, tem reportagem de revista. Eu tenho uma startup chamada Troca, onde o dono é bailarino de formação. Eles estabeleceram um baile de salsa como instância superior para lidar quando, enfim, os sócios e a equipe de trabalho está num momento tão desafiador que não estão conseguindo dialogar. Já fiz contratos onde a gente usa o sistema de círculos restaurativos. Então são pequenas rodas de conversa entre as pessoas que estão tendo problema, depois aquela roda vai se ampliando. Tenho pessoas que estabelecem diário, então quando eu estou me sentindo mal com você, eu tenho um diário onde eu coloco ali minhas coisas, depois eu te chamo para um café, ou a gente vai caminhar, vamos correr junto, porque isso é uma coisa que nos conecta, vamos andar de bicicleta, depois que a gente descer a vista chinesa aqui no Rio, a gente senta, toma ali um cafezinho, aquilo ali já sabe, é o nosso... Se eu te chamar para andar de bike, você já sabe que tu tem que ter uma conversa desafiadora com você, e isso vai colocar a gente num lugar de entre iguais e relaxados pra gente ter essa conversa. Então a gente já abraça. Tem processos que a gente cria perguntas implicativas e traz todo o propósito, missão, visão como sustentadores. Então a gente vai relembrar o que fez a gente estar aqui, quais sonhos a gente queria trazer para o mundo quando a gente resolveu estar junto.
E aí a cláusula de harmonia tem esse sentido. Então, ela vai para além de uma cláusula escalonada, que muitas vezes está no contrato, né? Então, lá uma mediação, uma arbitragem, antes da gente buscar o judiciário, isso é basicamente óbvio, dificilmente um cliente vem me procurar, já não tenha isso embutido, mas a gente vai um passo além disso. Então, antes de eu buscar esse terceiro, essa mediação, essa arbitragem, o que eu aqui na minha casa, com esses interlocutores que eu tenho, eu posso fazer? Como é que a gente pode cuidar disso? Então, isso é a cláusula de harmonia, que não tem regra, que pode ser desde o que eu te falei, desde um baile de salsa, corrida, diário, basicamente tudo. Fazer comida junto. Isso vai muito da relação das pessoas, do que é importante para elas. Fernanda, o nosso bate-papo tá bom, mas o nosso episódio vai caminhando pro final. E pra gente encerrar, na ótica das empresas e dos departamentos jurídicos, quais os benefícios em se utilizar os contratos conscientes? O que eu posso trazer é que quando você tem uma relação cuidada dessa forma, o nível de responsabilidade, satisfação e engajamento é infinitamente maior, porque as pessoas se sentem vistas, elas sentem que têm voz e vez, elas não só sentem, elas experimentam isso. Então, quando eu convido alguém que eu estou contratando a sentar e falar assim, olha, eu sou isso aqui, a empresa é isso, eu espero isso. O que você espera de mim? Eu dou um espaço para ela falar ou escrever sobre isso, sabe? Eu amplio nossa possibilidade de diálogo, de engajamento e de satisfação. O ser humano quer pertencer a alguma coisa. Esse sentimento que a gente traz para esse contrato, que está traduzindo uma relação, na verdade. E isso para os negócios é maravilhoso, porque quem que faz o negócio rodar? Não é um CNPJ, são pessoas. Por isso, a satisfação de quem recebe essa abordagem, de quem está dando uma empresa que atua com essa abordagem, é enorme. Até, inclusive, num momento desafiador como é pedir um aumento, como é ser mandado embora ou pedir demissão. Porque a gente já sabe que isso faz parte e como é que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente não rompe relações, a gente vai sustentando essas relações para que elas suportem as mudanças do dia a dia das portas abertas. Muito bom, Fernanda. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e por ter trazido uma discussão tão rica. Eu que agradeço, Leandro, a oportunidade, adorei, enfim. Espero que a gente se mantenha conectado pelas redes, enfim, pelas mídias e se encontre bastante, possa trocar sobre esse tema que eu acho que traz literalmente um pouco de luz para algo que é tão nebuloso quanto um documento legal, tão assustador, que a gente possa mudar essa visão dos documentos e olhar, nossa, que lindo isso, né? Que está traduzindo em palavras, em visual, a minha relação, o meu sentir e aquilo que eu quero para a minha vida e para o mundo. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.